Bom, boa tarde a todos e todas. Vou falar um pouquinho mesmo, eu estou com a faringite, então é providencial. O governador Rodrigo queria estar aqui nesse evento, sentiu muito ter que cancelar, e eu não estava realmente preparado para fazer a apresentação, não. Queria fazer uma apresentação mais na linha do que os governadores falaram. Então, eu vou trazer aqui 2 ou 3 números só para ilustrar aquilo que já foi dito de manhã, de formas diferentes, e agora à tarde também. É a segunda. Esse aqui é o resuminho da história, né? Resultado primário, DF desde 2004. Eu achei que você ia me deixar por último, porque todo mundo fala que o DF está um pouquinho melhor do que os outros. Mas é só uma questão de tempo, porque as escolhas, o padrão é muito parecido. DF é a unidade da federação mais nova, não tem as mesmas questões previdenciárias, mas em 3 anos nós vamos estar lá. Hoje a gente tem um terço da nossa folha de inativos, a gente tem 2,5 para 1, mas em 2020 a gente vai estar com 1 para 1. Então, a gente vai estar nessa situação que hoje outros estados já estão e que é bastante dramático. Pra vocês terem ideia, a gente tinha um déficit 2 anos atrás de 1 bilhão e pouco, já estamos com déficit 2,9 no orçamento real, vamos dizer, o orçamento executado ano passado de 35 bilhões, e daqui a 3 anos nós vamos estar aí com um déficit de 4 bilhões. Então, os desafios são muito parecidos em todos os estados. E esse daí é um pouquinho o resumo da história desses últimos anos, né, de 2010 para cá. Aqui a gente tem um resultado de superávit até 2008, 2009, uma crise, foi a crise em que foi o afastamento, Caixa de Pandora, escândalo, afastamento de governador, etc. E uma recuperação, primeiro ano, e aí o governo passado durante 4 anos com gastos excessivos, e o problema, que é o problema de todo mundo, que é gasto com pessoal, aumentos concedidos sem que houvesse minimamente, para vocês terem ideia, os cálculos não passaram pela Fazenda nem pelo planejamento. Havia uma Secretaria de Administração, a Secretaria de Administração fez umas contas, eu digo que é conta de padeiro, né? Faz umas contas aqui, mandou para a Câmara aprovou aumento para 32 categorias. Quando o governador Hollenberg assumiu, em janeiro de 2015, a gente tinha a seguinte situação. Tinha dívida, que não era nem restos a pagar, uma parte, 1/3 disso era restos a pagar, mas 2/3 foram cancelados em bens. Então, tinha dívida entre DEA e restos a pagar na casa de 3 bilhões e um déficit orçamentário, quando a gente olhava, projetava até o final do ano as despesas contratadas, de 3,5 bi. Quer dizer, tinha uma situação 6,5 bi de o que eu preciso para fechar o ano bem. A gente tem conseguido reduzir isso com o manual que todo mundo já conhece, reduzimos 4.000 cargos, cortamos secretarias, fizemos redução de contrato, mas tudo isso, tem aquele ditado, né, que diz que despesa é igual a 1, você tem que cortar porque está sempre crescendo, você tem uma dinâmica e pressão na sociedade por mais gastos, aquilo que o governador Pezão coloca aqui também, né? Como é que você precisa colocar menino dentro de sala de aula, a gente aumentou o número de matrículas nas escolas por causa da crise, né? O número de alunos que migram do setor privado para o setor público aumentou, a mesma coisa na saúde. Como é que você não vai colocar o professor em sala de aula? E aí você tem toda essa dinâmica que acaba dificultando, às vezes, você fazer ajuste, mas a gente fez aquele beabá. Então, ali, de 12 a 16 são os nossos resultados. 14, você vê que aparentemente melhora, né? 514 milhões de déficit, mas é aparente, porque é o esqueleto no armário, né? São as famosas despesas de exercício anteriores, que não estão contabilizadas. Quando você chega lá, tem um monte de fatura e você tem que ir. A gente, até hoje, a gente já pagou mais ou menos 2/3 dessa dívida, né? Temos pagado ano a ano, muito concentrados na área de saúde, educação e obras. Então, tinha muita obra parada, isso tudo a gente foi recuperando. Mas só para dizer que os relatórios de gestão fiscal nem sempre dizem toda a verdade, né? A gente sabe disso. Se você normaliza, se você acrescenta o que é ideia, aquela curva ali, ela faz sentido, né? Porque, na verdade, 2015 foi o pico do fundo do poço, justamente porque carregou todos os aumentos, o efeito dos aumentos dados em 2013, final de 13, final de 14 foi uma parcela maior. Então, isso teve um impacto anualizado em 2015, então, uma situação muito, muito complicada que a gente conseguiu reverter, embora ainda seja uma situação por causa da crise econômica, todos conhecem, problema de receita. DF, diferentemente de outros estados, teve uma melhora na arrecadação, crescimento real,
porém, tivemos dificuldades com as transferências constitucionais, né? As transferências da União caíram muito, especialmente o Fundo Constitucional. E eu até brinco de que a gente tem a nossa doença holandesa, né? O petróleo, a gente tem um Fundo Constitucional que, por causa da abundância de recursos no passado, as transferências eram garantidas, se fez muitas escolhas ruins. Então, a gente, hoje, praticamente, quando foi criado, em 2002, ele custeava educação, saúde, segurança. Hoje, custeia segurança, praticamente 1/3 de saúde e 1/3 de educação. E, praticamente, 90% é gasto com pessoal. Como é que você vê o fim do mandato? Você chegar lá... Só com mudança estrutural, venda de ativos, assim, com o andar da carruagem, do crescimento das mesmas receitas estando crescendo, a receita tributária crescendo, e a gente tentando conter o gasto, se não houver algo mais, a gente, por causa especialmente da questão da Previdência, né? Queria mostrar um outro aqui. Isso daqui é o resumo do orçamento, só para vocês verem, essa linha azul é gasto com pessoal. A gente saiu de uma folha de 6 bi para uma folha de 24 bi. 2015 está um pouco atípico. Ali uma parte da explicação dessa redução aí não é redução, é porque havia o que no tribunal lá se chamava de pedalada, que era o empenho da folha de dezembro somente em janeiro. Quer dizer, não era regime de competência, era caixa. A gente trouxe para dentro do ano, então teve 14 folhas aí em 15, dá um crescimento maior, mas na verdade a gente sai de 6 para 24 bilhões, 25 bilhões, só para vocês terem ideia, a gente fez um estudo lá dos aumentos concedidos 2003 até hoje, todos acima da inflação, algumas áreas receberam 250% de aumento acima da inflação. Fizemos um estudo também de médias salariais, o Distrito Federal vive salários completamente fora da caixinha, né? O pessoal dos outros estados fica louco quando alguém dá aumento lá, porque a gente sabe que tem o efeito quando as polícias aumentam, quando os professores aumentam. Mas o exemplo dos professores eu acho que paradigmático. Eu faço parte do Conselho também, porque o planejamento acumula administração lá em Brasília, e enquanto todos estão discutindo o piso salarial do professor, do magistério, R$2.000, o salário médio do professor em Brasília é R$9.000. O inicial é 6.600 com benefício. A gente acabou de abrir um concurso agora, porque 80% da força de trabalho vai se aposentar nos próximos 8 anos. Ou seja, se não mudarmos as regras, de fato, a gente vai ter esse problema, essa bomba, né, previdenciária explode. Mas são salários muito altos. A Polícia Civil, salários médios de 15 mil, os salários também da Polícia Militar muito acima da média nacional. Salários, as procuradorias, auditores, a gente não fala, porque isso também, sempre nos estados, né, estão no teto. Estão bem. Mas, e no caso do Distrito Federal, nós somos estado e município. Então, toda a educação básica está com a gente. Nós temos 54 mil servidores na área de educação, 34 mil servidores na área de saúde. Salário médio de médico, 18 mil, salário médio de enfermeiro, 14, de técnico de enfermagem, 8, por aí vai. E como é que tem tanta greve lá? É porque é animado. Agora eu entendi. O governador... Bom, só para contar um pouquinho da história, o governador chegou então em janeiro, tinha essa dívida, tinha um impacto do aumento dado em 13 e em 14. Quando chegou em 15, na hora de dar o aumento, ele disse, eu não vou dar o aumento. O impacto desse aumento é 1,5 bilhão de que um estádio Mané Garrincha por ano, né? Então, é 1,5 bilhão por ano. E ele disse, olha, não vou dar o aumento, acabou. Vou dar quando... Devo, não nego, pago quando puder. E aí a gente enfrentou lá 32 categorias em greve, cenas no Jornal Nacional do BOP, prendendo o professor, porque eles sitiaram Brasília, né? Quem conhece tem a saída norte e sul, eles fecharam ali com ônibus, com carro e tal. Foi muito radicalizado. Primeiro ano nós tivemos, então, 2015, 32 categorias. Ano passado nós tivemos 5, esse ano nós só tivemos os professores, que entraram, ficaram 3 semanas em greve. A greve foi decretada ilegal, foi feito corte de ponto, eles retornaram, e nenhuma dessas greves o governo cedeu. Se tivesse cedido hoje, estava um caos completo. Não há possibilidade de a gente estar conseguindo, de estar pagando essa conta sem que isso tivesse em suspenso. Mas eu estava ali no WhatsApp, porque a gente hoje tem 2 cabeças, né? A gente está aqui, não está, e tem uma desembargadora agora dizendo que a gente tem que botar uma data para quando vai dar esse aumento. Poxa, quando o país estiver crescendo,
3 anos seguidos de crescimento e a gente tiver uma situação na Previdência, aí você vai poder conceder esse aumento. A gente não tem como dar uma data. Mas essa é outra variável muito importante que a gente muitas vezes não controla, aliás, não controla de forma alguma, que são as decisões judiciais, a atuação de outros órgãos que acabam impactando muito a forma como a Fazenda gerencia o caixa. A gente, no planejamento, tenta também proteger, né, fazer uma certa distribuição, mas a gente, em alguns momentos, perde essa briga. Né? E a procuradora diz assim para a gente, vocês têm que convencer o juiz. Eu falei assim, mas a gente mostra os números. O número é ciência, né? Não é sentimento. Se você não precisa de crença, mas eles têm que acreditar que os números realmente são os números verdadeiros, que não há maquiagem, que não é uma crise fabricada, enfim. É um embate difícil que a gente tem tido, a gente está perdendo em algumas em causas individuais, porque chega lá, a ação, o aumento é mais R$5.000, efeito é isso, efeito aquilo, vai dando individualmente. O impacto disso acumulado, né, para todas as categorias é de R$1,5 bilhão. Então, de fato, isso daí é algo que é muito importante para a gente, né, não dar esse aumento. Foi uma decisão muito corajosa, custou também ao governador, né, uma reputação política também. Bom, aí é só né, a gente cresce um pouco na arrecadação, mas cai em outras receitas. E isso aqui, de novo, a questão de despesa com pessoal em relação à receita corrente líquida. Isso aqui é o que está no relatório de gestão fiscal, não entra todas as receitas, mas só para a gente ver ali 2015, como estourou, a gente ultrapassou os 49, tivemos que fazer demissões de comissionados, né, fizemos reestruturações para a gente poder retornar, e 2 operações com o Instituto de Previdência. Nosso Instituto de Previdência é uma autarquia, mas nós temos segregação de massa, uma superavitária, uma de Estado, né, o fundo capitalizado financeiro. Em determinado momento, final de 15, final de 16, não havia condições de se pagar os aposentados e pensionistas. A gente usou o princípio da solidariedade, aprovamos leis na Câmara que permitiram utilizar uma parte do superávit do capitalizado para pagamento das aposentadorias e pensões do financeiro. Isso está sendo discutido, questionado, né, respondendo a várias ações, Ministério Público, etc. Mas foi como a gente conseguiu fechar também 2 anos seguidos. No primeiro ano, 1,2 bilhão. Fizemos uma recomposição desses fundos com imóveis, uma transferência para o Instituto de Previdência. Então, do ponto de vista, né, de patrimônio, eles tiveram a recomposição. E também, no segundo ano, com outro tipo de ativos, nós também fizemos uma transferência. E aqui eu queria mostrar, por último, só que qual que é a situação real do orçamento. E eu acho que isso aqui é o quadro que ilustra o que foi dito hoje de manhã, né, de uma maneira um pouco caricatural, mas de como foi apropriado o Estado por setores. E essa despesa é uma despesa rígida. Né? Pessoal, aqui a gente não muda nada. No custeio também, aqui eu não trouxe os donos do orçamento, mas desse custeio, uma parte muito significativa também já está vinculada. Então, a nossa margem de discricionalidade muito baixa, né? Investimentos muito baixos também, embora a gente tenha conseguido recuperar. Baixa, mas... É um Estado que, do ponto de vista de dívida de longo prazo, a gente está muito bem, a gente tem uma... Né, não é a situação do Rio, não é a situação do Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas, mas a gente tem um comprometimento... ali ultrapassa certamente 90% com todas as vinculações que nós temos. Então, é uma situação que eu acho que reflete o que é a realidade de vários estados e municípios. Um pouco que o esforço que a gente tenta, como o tema aqui era a infraestrutura, trazer um pouco nossa estratégia de não zerar investimentos. A gente reduziu bastante no primeiro ano, porque é o clássico, onde é que você corta? Eu só posso cortar onde é discricionário. Então, vai no investimento, né, vai naqueles contratos onde você tem esse espaço, mas a gente busca com fontes sem alavancar outras operações de crédito, convênios, enfim, garantir recursos e garantir atendimento de alguns serviços básicos, expansão de serviços básicos, por exemplo, expansão do presídio, garantir a contrapartida disso, garantir a contrapartida de um hospital infantil, que também é por OS, é por convênio, enfim, algumas políticas que eu não vou me estender aqui, porque... Então, aí o caso Vocês andarem ampliando presídios por lá. A gente está finalizando, esse ano a gente está 3.200 vagas.
Mas qualquer coisa a gente tem o Mané Garrincha, a gente pode adaptar também. Bom, eu acho que era isso. Era mais para fazer um retrato geral daquilo que é um problema que eu acho que aflige a todos nós, de mais com um pouco, com mais ou menos, né, Eu acho que isso de agonia. Não vale para Alagoas, que é o próximo aí, que está vindo aí. Primeiro porque o Jorge saiu do Rio para gerir as finanças de Alagoas e ele aprendeu muito aqui, né, Gustavo? Então ele soube o que fazer. E por último veio o Gustavo de Mato Grosso, que vai ficar por último porque ele é o secretário mais jovem. Eu descobri que ele é colega aqui do Rio, companheiro do meu sobrinho que gerencia aqui o fórum. Eu descobri que os dois eram contemporâneos aqui e portanto, ele é o último por ser o mais jovem. Tá ótimo, então obrigada, era Okay? isso. Obrigado, hein?